Autoridades policiais e o primeiro-ministro da Austrália indicaram que o ataque, que deixou pelo menos 16 mortos no domingo, foi inspirado pelo Estado Islâmico. As investigações apontam indícios de uma relação de um dos agressores com um grupo terroristas, pelo menos desde 2019. Para lembrar, quem nos acompanha, pai e filho, eles dispararam contra centenas de judeus que comemoravam uma festa religiosa em uma praia na Austrália nesse fim de semana. Um deles foi morto e o outro está hospitalizado. Fred, qual que é os indícios, então, que a polícia encontrou para poder que tenha relação com o Estado Islâmico? Isso. Tanto a polícia quanto o primeiro-ministro Anthony Albanese, os dois fizeram pronunciamentos fazendo essa relação. A comissária da Polícia Federal da Austrália, a Chris Barrett, ela fez uma declaração mais específica, né? Nós temos o slide para a gente poder ver o que ela falou, que foi: os primeiros indícios apontam para um ataque terrorista inspirado pelo Estado Islâmico, supostamente cometido por um pai e um filho. Não há evidências que sugiram o envolvimento de outras pessoas neste ataque. Porém, alertamos que isso pode mudar, visto que ainda estamos no início da investigação. Certo? Então, o que Christy Barrett fala é baseado numa série de informações que foram sendo colhidas desde o início. Né? O que acontece? No primeiro momento, um carro que foi deixado próximo ao local do ataque, ele foi alugado pelo filho, o Navid Akram, de 24 anos. Esse carro, ele tinha alguns dispositivos explosivos caseiros e também 2 bandeiras do Estado Islâmico, né, também confeccionadas por essas pessoas, supostamente pelo pai, chamado Akram. O segundo ponto que também chama muita atenção é que Navid, de 24 anos, ele já era monitorado em 2019 porque ele havia sido identificado junto com recrutadores do Estado Islâmico. À nossa esquerda está o Navid, 24 anos, imagens capturadas durante o ataque, e ao lado direito o pai, que é o Salid Akram, né, de 50 anos. Mas voltemos. Em 2019, Salid, que ele participava de algumas atividades na comunidade islâmica, ele foi flagrado e acompanhado pelo Serviço Secreto da Austrália por um período de 6 meses, porque ele havia sido sondado por recrutadores, estava sendo visto com recrutadores do Estado Islâmico. Ao fim desses 6 meses, o Serviço Secreto informou que não havia uma ameaça imediata. E também, apesar do pai ter sido entrevistado, não foi identificado também relação. Posteriormente, apareceu em 2021 uma nova relação em contato do Navid com um rapaz que foi preso por terrorismo na Austrália, né? Então, isso tudo foi levando a mais peso de que haveria uma relação com o Estado Islâmico. E, por fim, em 1º de novembro, pai e filho foram para as Filipinas, o pai utilizando passaporte indiano, apesar dele ser cidadão da Austrália, morar radicado com visto permanente. Primeiro como estudante em 1998, depois ele foi conseguindo os vistos permanentes e trabalhava lá. Mas ele foi com o passaporte indiano, que é o seu país de origem. E ficou do dia 1º até o dia 28. Primeiro em Manila e depois em Davao, na ilha de Mindanao. Por que isso é importante? Porque essa região de Mindanao é onde atuava muito fortemente o grupo Abu Sayyaf, que tem relação com o Estado Islâmico. E nesse período, a polícia suspeita de que eles participaram de treinamentos de ações paramilitares na ilha. Então, isso tudo foi levando a essa identificação, essa possibilidade de que o grupo, que os dois tenham alguma ligação ou que tenham pelo menos agido sob inspiração do Estado Islâmico. E Fred, a gente estava comentando antes, né? Chama muita atenção porque a Austrália não tem esse costume, né? Costume, vamos dizer assim, não tem ataques. Não é uma imagem que a gente associa à Austrália de grandes atos terroristas, de grande violência, etc. Por exemplo, o maior ato de violência coletiva que se teve lá até hoje foi em 1936,
96, perdão, em Porto Arthur, com 35 homicídios. Tanto é que mobilizou um acirramento da política de controle de armamentos naquele período. Houve um programa de entrega voluntária de armamentos, mais de 600 mil armas foram entregues. Houve bastante intensificação desses registros, mas de lá para cá foi diminuindo esse controle. Né? Segundo informações das agências, hoje são mais ou menos 4 milhões de armas na Austrália, 25% a mais do que havia em 1996. Tanto é que o governo de Albanese está atualizando essa legislação depois do ataque para aumentar as restrições ao acesso de armas. O pai, por exemplo, ele tinha 6 armas registradas com ele, né? E você vê que durante o ataque, pai e filho foram trocando várias vezes de armamento ao longo da ação, que durou mais ou menos 10 minutos, e que gerou assim, pelo menos 40 pessoas feridas, entre 15 e 16 mortos, né? Inclusive um dos autores. Então foi um choque para o país ter esse tipo de ação. E outra coisa que também está levando muito em choque é o fato de ter sido uma ação voltada contra a comunidade judaica. O presidente dos Estados Unidos já se posicionou criticando o ato de antissemitismo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também pediu ações nesse sentido. A Austrália não é um país que tem um alto nível, não tinha um alto nível de antissemitismo. Você tinha em torno de 200 a 400 ataques antissemitas por ano. Mas em 2024, com o conflito em Gaza, houve um salto desse número de ataques, né, em todo o mundo, e na Austrália chegou a 2.000 ataques no ano passado. Então, tem essa parte também que é levado muito em consideração, e há uma pressão muito grande, até porque você vê que entre as vítimas que estavam lá comemorando um feriado, que é o Hanukkah, né, que é a festa das luzes, entre as vítimas tem crianças de 10 anos, rabinos, parece que sobreviventes, inclusive, do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, gera uma comoção da comunidade judaica também muito intensa. E teve uma imagem, né, que repercutiu muito, que foi de uma pessoa que tentou desarmar um deles, né, que inclusive sofreu tiros, e aí todo mundo pergunta, né, como que tá essa pessoa? Ela tá hospitalizada ainda, né? Continua hospitalizada, é o Ahmed, ele percebeu um momento em que o pai estava voltado para outra direção, porque os dois, o ataque foi cometido praticamente em cima dessa ponte que nós vimos ali na imagem. Eles se alternaram em atirando contra um parque que fica próximo à praia de Bondi. Dali eles tinham uma posição um pouco mais elevada do que o público e conseguiam atirar como sem que as pessoas, pouca defesa. Nesse momento o Ahmed, ele viu que o pai estava distraído, ele foi atrás dele, deu uma espécie do mata-leão, conseguiu retirar um dos fuzis, recuou, e nesse momento ele foi baleado algumas vezes. Ele foi hospitalizado, ele continuou hospitalizado, recebeu visita, inclusive, de autoridades do governo australiano. É tratado como um herói ali, né? É considerado como um herói. E tem surgido vários outros atos de heroísmo nesse período, seja salvando pessoas, protegendo pessoas, tentando evitar a fuga dos dois. Então foi uma ação assim, bastante traumática para o país, né, e para todo mundo hoje.